quem fala é a Prof. Mari e nessa aula nós vamos falar de como utilizar uma fórmula para calcular os juros simples. É isso mesmo, não esqueça aí de dar um like, uma cutucada aqui no meu vídeo para que a gente possa somar mais likes e não esqueça de se inscrever no meu canal também, Mari Mágica. Mas vamos lá, se liga aí, como que a gente pode calcular o juros simples, que é o regime de capitalização, só que agora utilizando uma fórmula, que é o que a gente utiliza muito na resolução de problemas e que facilita muito a vida de muita gente, né? Do que você ficar colocando juros em cima de juros, em cima de juros, em cima daquele capital e somando tudo no montante final. Então se liga aqui que tem algumas informações quentes e importantíssimas e que você precisa saber para que depois a gente possa jogar esses valores na nossa fórmula. Então vamos lá, só retomando, quem já viu aí a nossa aula 1 de juros simples, que já viu a introdução do que é o juros simples, quer dizer que quando eu estou falando de juros simples, eu estou falando de ou investimento, ou de um empréstimo, enfim, né? Quando a gente empresta um dinheiro, quando a gente investe um dinheiro, e aquilo vai então render algo, vai render ou juros, ou a gente vai ter que pagar algo, que vai ser então aquela taxa de juros. E nesse caso específico, quando a gente está falando da taxa de capitalização de juros simples, quer dizer que a taxa sempre vai ser em cima do meu capital inicial. Então isso é importantíssimo quando a gente está pensando no regime de capitalização de juros simples, beleza? Quando a gente vai falar de juros simples, vai aparecer algumas informações que são bem importantes. Primeiro, que quando a gente estiver trabalhando com o capital inicial, que é aquele valor inicial, ou é o dinheiro inicial que você emprestou, ou é o dinheiro inicial que você depositou, investiu, né? Então nós vamos chamar de capital. E ele vai ser representado pela letrinha C maiúscula. Então geralmente vai aparecer aí nas bibliografias, os autores também utilizam o C para indicar o nosso capital inicial. Além do nosso capital inicial, quando a gente aplica ou empresta esse capital, ele vai render um juros. Ele vai ter um juros aplicado em cima daquilo. E esses juros, o próprio nome já diz, olha lá, C de capital, J de juros. Então, o nosso juros vai ser utilizado a letrinha J, tá? Para que a gente possa referenciar com relação aos juros. O M, esse M, ele vai ser o nosso montante. O que é o montante? É aquele valor final, quanto que vai dar tudo aquilo no final. Ou seja, eu vou somar o capital mais os juros e vai dar então o meu montante, tá? Então sempre o montante vai ser o resultado final de tudo aquilo. Então vai ser o capital inicial mais o meu juros, tá? O total de juros que foi pago ou foi rendido. Além disso, nós temos o nosso I, que vai representar taxa. Opa, peraí, professora, aí você já está confundindo a nossa vida. Você está falando que o C é de capital, o J é de juros, o M é de montante, e agora você vai falar para mim que o I é de taxa? Peraí, gente, tudo tem uma explicação nessa vida. O que a gente tem que pensar aqui? Que o T, ele já indica o tempo, que vai ser o nosso período. Então, eu não podia colocar o T de novo, né? Então, a gente usa o I, que ele vem, então, da palavra em inglês. Por isso que a gente utiliza o I para taxa. E lembre-se que quando eu estou falando de taxa, geralmente ela vai trazer aí o símbolo da porcentagem, porque taxa sempre envolve percentual, tá? Importante isso. E aí, por fim, então, o nosso T vai ser utilizado para identificar, então, o meu tempo, o período daquele investimento ou daquele empréstimo. Essas informações aqui, elas são extremamente importantes, por quê? Porque a gente precisa saber o que é cada um desses itens, seja num problema, numa situação, para que a gente possa aplicar nas nossas fórmulas. E quais são essas fórmulas quando eu estou trabalhando no regime de capitalização de juros simples? Então, a primeira fórmula que a gente tem é que os juros, que é o nosso J, vai ser igual ao meu capital, que é o meu C, vezes a minha taxa, que é o meu I, vezes o meu T, que é o meu período, que é o meu tempo. Então, essa é a nossa primeira fórmula que você tem que anotar, que é muito importante quando a gente está trabalhando com regime de capitalização de juros simples. Além disso, outra relação que eu tenho, e a gente já comentou sobre, quer dizer que o meu montante, que é o M, vai ser igual, então, ao meu capital inicial mais o meu juros. Então essas duas fórmulas, elas são extremamente importantes para que a gente possa então calcular aí qualquer valor, seja juros, seja montante, em cima do regime de capitalização dos juros simples, tá legal? Bom, vamos aplicar então e conhecer um exemplo de como a gente pode utilizar as fórmulas. Trabalhar um exemplo de como a gente pode aplicar as informações e determinar e resolver um problema de juros simples utilizando a fórmula. Vamos lá. Vamos imaginar aqui que uma pessoa fez um empréstimo de R$600. Essa pessoa ela vai fazer esse empréstimo e vai pagar num período de meio ano, numa taxa de 3% ao mês. Aqui nós temos diversas informações, elas são bem importantes e eu já vou comentar sobre. E
E aí, nesse caso, ele pede qual é os juros e qual é o montante final desse empréstimo. Então, primeiro de tudo, a gente precisa dar nome às coisas, a gente precisa referenciar as coisas. Primeiro, quem é o meu capital inicial? Lembra que o capital inicial sempre vai ser aquele valor inicial daquele investimento, daquele empréstimo. Então, no caso, o meu capital inicial, o meu capital vai ser 600. Não vou colocar a vírgula e o 00 porque a gente adiciona depois no final, tá? Fica mais fácil aí para que a gente possa fazer os nossos cálculos. Além do capital, eu preciso ter também o meu tempo, que é o meu período. Cuidado aqui, uma informação importante, fica a dica, não esqueça isso. Nós temos uma coisa extremamente importante, um detalhe que vale muito a pena e a gente precisa refletir sobre. O meu período está em ano e a minha taxa está ao mês. Então, quando eu estou trabalhando com fórmula, eu preciso deixar ou todo mundo em ano ou todo mundo em mês, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Ou eu deixo todo mundo, ou eu deixo a taxa em ano, ou eu deixo o tempo em mês. Olha, na minha opinião, eu acho muito mais fácil a gente deixar o ano e mês. Por quê? Porque um ano tem 12 meses, então meio ano tem 6 meses, é isso aí. Então, se o tempo é meio ano, eu vou deixá-lo em mês. Então, eu vou deixar esse meio ano como sendo 6 meses. Feito isso, quer dizer que o meu período está em mês e agora a minha taxa também está em mês. Lindo, maravilhoso, eu posso jogar na fórmula. Se estiver diferente, se você jogar o meio lá na fórmula, vai dar um valor errado. E isso acontece muito. Muita gente erra a questão, porque não faz as taxas equivalentes, tá legal? Então fica a dica e se liga nisso. Outra coisa, a informação que nós temos agora é a nossa taxa, que é o meu I, que está como 3% ao mês. Ah, a matemática é linda, olha aí pra você ver, o nosso mês, a nossa taxa está em mês, o nosso tempo também já está em mês, então a gente pode trabalhar lindamente. Só que aqui tem uma dica, ó, o 3%, para quem já assistiu a minha aula lá de porcentagem de matemática básica, então 3% é o mesmo que 3 por 100. 3 dividido por 100 vai ser 0,03. É isso aí, se você tem dúvida também dessa divisão, se liga lá nas minhas aulas de matemática básica, que vem trazendo todas essas regrinhas de como fazer essas divisões, tá legal? Por que eu tenho que fazer essa divisão? Ou eu jogo lá na fórmula o 3 sobre 100, ou eu jogo 0,03. Se eu não faço essa divisão, porque a gente tem 1% aqui, a gente também não vai chegar no resultado correto, beleza? Firmou? Então, beleza, agora que a gente já tem todas as informações que a gente precisa, nós vamos jogar na nossa fórmula. A fórmula do juros simples vai ser juros igual capital, vezes a minha taxa, vezes o meu período, que é o meu tempo. Então, eu quero encontrar esses juros. Eu já sei que o meu capital inicial é 600, vezes a minha taxa, que vai ser 0,03, vezes o meu período, que vai ser 6 meses. Fazendo todas essas multiplicações, nós vamos ter um valor de 108. Ou seja, R$ 108 de juros vai ser pago, então, nesse empréstimo de R$ 600, num período de 6 meses, numa taxa de juros de 3% ao mês. Lembrando que eu estou trabalhando com regimes de capitalização de juros simples. Mas, além dos juros, ele também está pedindo o meu montante. Quem é o meu montante? O meu montante é o capital mais os juros. Então, fácil demais. Se eu já sei quanto é o meu capital, que é 600, mais o meu juros, que eu acabei de encontrar, 108, quer dizer então que o montante, ou seja, o valor final que essa pessoa vai pagar nesse empréstimo, vai ser 708. Quer dizer então que o valor final que uma pessoa vai pagar nesse empréstimo vai ser R$ 600 do capital, mais R$ 108 dos juros, que vai ser então R$ 708 no final. Então olha para você ver como fica claro quando a gente quer trabalhar com regime de capitalização de juros simples, utilizando fórmula. Lembre-se, então a gente tem duas fórmulas, a fórmula dos juros e a fórmula do montante. E claro, mais uma dica da Profimari é que você organize os dados, organize as informações que você tem no teu problema, para que você possa identificar o que você pode usar ou o que você precisa achar. Lembrando que às vezes o exercício, o problema dá os juros e a gente tem que encontrar o capital, ou assim, sucessivamente, relativamente, a gente pode também encontrar o tempo ou a taxa. Então, espero que tenha ficado claro para você o que é, então, a utilização do regime de capitalização de juros simples, utilizando, então, as fórmulas. Não esqueça aí de dar uma cutucada, curtir aqui o meu vídeo e se inscrever no meu canal. Até a próxima!